amigos ouvintes e internautas. Estamos de volta a mais um Papo com Carol, que está na sua segunda temporada e estamos ainda mais ousados. O nosso espaço te convida a conhecer diversas histórias, aprendizados e depoimentos, sempre sem preconceitos e construindo pontes. E o nosso convidado de hoje é um convidado especial. Ele é agrônomo, doutor em administração, já foi deputado federal, secretário de Meio Ambiente, de Agricultura do Estado de São Paulo, atualmente é secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, a nossa ilha paraíso aqui do Estado de São Paulo, e autor desse livro aqui, que é uma bíblia para quem quer entender os principais fatos e mitos da agricultura, não só brasileira, mas toda a tecnologia da agricultura mundial. Chico Graziano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ô, Carol, imagine, obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade de conversarmos um pouco, falar sobre os dilemas da agricultura, do meio ambiente, da política do Brasil. Então, vamos lá. Muito gosto. Vamos lá, Chico. Chico, o agro brasileiro, principalmente nas últimas décadas, foi a salvação econômica do nosso país, né? Mas, principalmente por investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que a gente já sabe muito bem. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o nosso setor vem passando por muita confusão, né? Tem muita gente falando até beira bobagem, muito desconhecimento do nosso setor. Foi por isso também que vocês resolveram escrever esse livro aqui? Exatamente por essa razão. Por perceber que parte da opinião pública ou parte dos formadores da opinião pública não tinham, como não tem ainda, uma boa compreensão sobre o que aconteceu, sobre esse processo extraordinário de transformação tecnológica que nós tivemos no agro, e muitos ainda raciocinam como se nós estivéssemos vivendo nos tempos de outrora, quando a agricultura brasileira era latifundiária, era escravocrata, fazia tudo errado, baixa produtividade, etc. Né? Houve um processo muito grande de modernização, muita tecnologia, muita sustentabilidade dentro do modelo tropicalizado da agricultura, mas muita coisa desconhecida. Então, essa é uma razão. A outra razão, e daí eu mais ou menos falo um pouco, né? Por que tanto mito? Da onde que vem? Né? Onde é que está a fábrica dos mitos? Um está na história e o outro está na política, porque quando o PT ocupou a presidência da República, eles confundiram, eles criaram um raciocínio, aquele famoso dos nós contra eles, né? E levou a essa polarização estúpida que nós vemos até hoje na política brasileira, mas, do ponto de vista do agro, vendeu-se uma narrativa, uma ideia de que você tem o agronegócio, que é dos grandes, poderosos, e você tem a agricultura familiar, que é dos pequenos, dos coitados. Então, os familiares são do bem e o agronegócio é do mal. Então, o agronegócio passa agrotóxicos e contamina os alimentos. A agricultura familiar produz só coisa boa. Obviamente, a realidade é completamente distinta disso. Mas, então, isto criou, por razões, então, políticas e ideológicas, uma incompreensão dos processos reais da agricultura. Então, daí que nós escrevemos, eu fui convidar o Décio Gazzoni e a Maria Tereza, são colegas meus, engenheiros agrônomos, ambos são pesquisadores da Embrapa, né, para escrever o Agricultura, Fatos e Mitos. E nós precisamos de todos vocês, você que é uma comunicadora, você que está se tornando uma política, nós precisamos disso, pessoas com cabeça jovem, que entendam do mundo contemporâneo e não fiquem raciocinando com as ideias do século XX. E foi muito importante você falar sobre isso, porque acho que o principal marqueteiro do agronegócio é o Grande Tejon, que é nosso parceiro do meu canal do JA, o Jornal do Agro também, um grande amigo, uma alma incrível. E ele escreveu um artigo que você escreveu outro em cima, falando muito bem, que é o agro procura um pacificador. Por que você acredita? Você já explanou um pouco essa questão do nós contra eles, né? Mas por que colocam o pequeno agricultor contra o grande agricultor, quando, na verdade, a gente tem que incentivar para que o pequeno cresça cada vez mais?
né? Por que tem essa guerra de narrativas, quando, na verdade, um lado só é o correto, né, Chico? É o lado da ciência. Como que a gente faz para amenizar, baixar um pouco o tom dessa conversa e tornar, principalmente, que a população brasileira tenha orgulho da agricultura brasileira? Eu não tenho uma resposta simples para uma questão como essa, que é muito complexa, né? Acho que nós precisamos fazer muita coisa. Uma delas nós próprios, cada um de nós, como muitos têm feito, você tem feito, nós temos que ir para a rede e contar a nossa história, falar das virtudes nossas. Porque se nós não fazemos isso, aqueles que querem denegrir o agro, eles vão e falam aquelas barbaridades todas, um monte de pataquada, etc., né? Sempre com interesses que também existem na sociedade. Então, eu acho que nós precisamos, nós do agro, nos expor mais, participar mais da sociedade digital, do mundo da comunicação digital. E, infelizmente, o agro, notoriamente, porque é no Brasil e no mundo todo, o agro é sempre mais conservador. Então, tem mais dificuldade em entender as novas tecnologias e entender um pouco o próprio século XXI. Essa é a razão principal do artigo do Tejon que eu ajudei a divulgar. O pacificador, segundo ele, é aquele que a necessidade atual do agro, é aquele que pacifica o agro com o meio ambiente. O tema fundamental do século XXI é o meio ambiente, né? É o alimento saudável, é a proteção da biodiversidade. Então, nós não podemos imaginar gente importante, liderança rural do Brasil, atacando os ambientalistas. Está errado isso. Então, o que ele propôs, e eu secundei fortemente, é que nós não precisamos brigar com os ambientalistas, nós temos que nos pacificarmos, nós temos que entender as razões que são dadas pela sociedade atual e ver como que o agro se amolda a isso, e não ficar brigando contra o futuro, né? E muito menos ficar brigando contra a China, ficar brigando contra a França, ficar brigando contra a Alemanha, que é um tom mais ou menos do governo atual. Então, por trás desse debate tem um problema ligado ao, desculpe falar, mas ao bolsonarismo, né? Que muito presente no agro, porque é uma verdade, poucos presidentes apoiaram o agro como o Bolsonaro tem feito, mas, ao mesmo tempo, ele radicaliza de uma forma a luta política dele e leva aos agricultores se tornarem beligerantes. É isso que nós precisamos evitar. Olha, Chico, você já antecipou um ponto essencial que eu ia te perguntar. Como que a gente pode melhorar a comunicação no governo? Porque eu acho que o governo tem uma importância imensa até para relações internacionais e comerciais. Você falou um ponto importantíssimo, e hoje em dia a gente não pode falar nada de ruim, que precisa melhorar, porque vão achar que a gente acha todo o resto ruim. Não é. Uma parte foi muito boa e outra parte que a comunicação precisa melhorar. Você está certíssimo na sua colocação. E outro ponto legal é isso que você falou, da gente estar próximo de ambientalistas e de pessoas que pregam por isso, porque, eu te dou um exemplo, eu fiz uma live com a deputada estadual Marina Elô, do estado de São Paulo, porque ela é uma das coautoras do projeto de redução de utilização de uso de agrotóxicos, né? E a gente fez uma live de cerca de 1 hora aí, nós duas conversando de forma democrática, eu explicando para ela, como de família de agricultores rurais, explicando para ela exatamente qual é a ciência por trás, assim, dentro das minhas limitações, porque eu não sou cientista da área, mas dentro dos meus conhecimentos, qual que é a ciência por trás e qual que são realmente as grandes dificuldades para a gente melhorar os erros que temos, né? E eu acho que aí ronda principalmente não só na educação técnica, mas também na disponibilidade de crédito, né? Porque o pequeno agricultor, ótimo, ele sabe o que fazer, mas como que ele faz? Ele precisa de capital para isso. E depois dessa live, a gente chegou à conclusão que poderia se criar até uma lei para estimular o crédito para o pequeno agricultor. Então, falta diálogo, né? Menos politização, um pouco mais de diálogo, pensando no futuro do país, né? Isso vale para o agro como para tudo mais, né? A nossa sociedade política, a nossa democracia, ela está muito atrapalhada, para dizer o mínimo, né?
ela foi saqueada pelos governos, ela foi deturpada pelos políticos, ela foi prostituída pelos políticos, regra geral. Então, nós estamos em um momento muito delicado, que é hora de buscar convergências, de buscar entendimentos e ver como é que nós tiramos a democracia brasileira dessa encalacrada, onde você só faz política xingando os outros, né? Ou depreciando os outros, onde nós brigamos entre nós mesmos quando nós deveríamos estar unidos em defesa da decência, né? Decência não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, de cima, nem de baixo. Decência significa agir direito, ser decente, né? E acabar com a impunidade. O Brasil é um país impune, as pessoas roubam, matam, fazem e não acontece nada, né? Principalmente os políticos de uso de colarinho branco. Então, realmente, acho elogiável essa atitude sua. Eu conheço um pouco a deputada Ilu, sei que ela tem cabeça, né? Então, se você conversou com ela, ela provou isso. Vamos buscar as convergências e olhar para frente. Exatamente. E, Chico, vamos para mais um ponto importante aqui, agora direcionando um pouquinho para o caminho do seu livro, para não dar pouquinhos spoilers, para o pessoal ficar com vontade de comprar. Acho que um dos pontos importantes e eu vejo você falando muito isso nos vídeos também que você posta no seu canal do YouTube, é sobre a educação infantil, como que a gente ensina o agronegócio hoje para a educação infantil. Eu faço parte daquele grupo incrível do De Olho no Material Escolar, que é justamente para a gente ver o que tem de errado e conversar, levando técnicos da área com governos, com editoras, para ensinar o que o agro é de verdade e atrair os jovens para o nosso setor, né? Quais são as coisas mais absurdas assim, que você já viu? Isso é uma realidade, que essa desinformação acontece mesmo nas escolas? Olha, francamente falando, Carol, eu próprio me assustei quando provocado, especialmente pela Letícia Jacinto, que é uma das líderes do grupo De Olho no Material Escolar, né? Eu próprio me espantei quando fui verificar o conteúdo das apostilas, a quantidade de barbaridades que eu encontrei lá. Não só coisas antigas e erradas, mas como muita doutrinação ideológica. Eles estavam ensinando para as nossas crianças de 7, 8, 9 anos, né? Coisas muito contestáveis. Então, traziam e trazem no material escolar uma visão muito do passado, baseada nos livros antigos de história, onde se fala muito de latifúndio, de trabalho escravo, etc., e não fala nada do mundo tecnológico. Foi daí que eu convidei o Max Fava Neves, que é uma pessoa extraordinária, que é meu colega agrônomo, formado em Piracicaba, e que é professor também, na GV e na USP, e nós escrevemos um texto onde nós apresentamos 10 novos temas, como recomendação, como sugestão para que os professores, as professoras, passassem a tratar de novos temas na sala de aula. Não precisa esquecer o passado, não precisa deixar de falar de problemas, mas conta para os alunos sobre, por exemplo, cooperativismo. Não existe agropecuária no Brasil quando você tira cooperativas. As cooperativas são fundamentais. Ora, é um tema muito importante, é um tema globalmente importante. Cooperativismo tem a ver com colaboração, com cooperação, com paz, né? Com companheirismo. Através das cooperativas, os pequenos agricultores, que são pequenos e fracos, eles ficam muito fortes, né? Pega a cooperativa de café, pega lá a Cochupé, né? Que você conhece bem. Essas cooperativas são incríveis, são exemplares. Por que não falar disso para os nossos alunos desde o ensino fundamental? Por que ficar falando da época escravocrata da cultura do cacau na Bahia, quando Jorge Amado escreveu aquelas coisas nos seus romances? O Max Fava Neves outro dia disse, para de falar de Chevette, vamos falar de Tesla. Né? Os jovens, as crianças, querem mexer com tecnologia. Então, nós precisamos provocar essa revisão. As redes de ensino estão fazendo isso. Esse movimento vai ser contado como um dos mais importantes na história política da agricultura brasileira. Eu digo política porque todo movimento é uma ação política das pessoas, né, que se organizam para defender uma causa. E essa revisão das apostilas está acontecendo. Mais uma vez eu digo, não é para
né, censurar nada, é simplesmente para dizer as coisas como elas são. Sem dúvida. E acho que nesse movimento já há uma quebra grande de vários mitos e fatos. Chico, se você pudesse falar qual que é o principal mito que ronda aí o nosso agronegócio, eu sei que tem vários, né? Defensivos agrícolas, enfim, qual que você acharia que é o mais chocante, assim, que as pessoas não têm a menor ideia da realidade? Realmente é difícil para mim, porque nós tratamos de centenas de temas, né? Mas vamos dizer, o mais recorrente, um dos mais recorrentes, é a história da agricultura familiar. Aquele chavão, né? Um verdadeiro mantra, que se você googlar, você vai encontrar em tudo quanto é lugar, de que 70% dos alimentos do Brasil são produzidos pela agricultura familiar, né? Esse dado nunca foi encontrado um trabalho, um artigo, uma pesquisa que deu. De onde que saiu esse 70%? Né? Então, nós fomos destrichar esse assunto para tentar entender qual é a origem disso. Encontramos um discurso de um ministro da época lá da Dilma, que disse que era 70%, e de lá para cá todo mundo passou a utilizar 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar, usam como uma forma de prestigiar a agricultura familiar. Só que a realidade não é bem essa, né? Você pega no feijão, por exemplo, que é um dos principais alimentos do brasileiro, qual é a percentagem que vem dos pequenos agricultores familiares? 23%. Né? Mas os outros, 77% vem da onde, então? Vem da agricultura empresarial, capitalista, né? Porque produzir feijão é muito difícil, é muita doença. Então, aquela ideia de que o cara com a rocinha, com a enxada dele, produz a maioria dos alimentos do Brasil é completamente equivocada. E isso não é nenhum demérito ao pequeno agricultor. Pelo contrário, porque o pequeno agricultor, você disse desde o início, o que nós precisamos fazer e trabalhar para isso é para que os agricultores pequenos entrem no ciclo da tecnologia, se associem nas cooperativas e participem dos mercados, ganhando dinheiro. Né? Nós temos que dar o direito do pequeno agricultor pobre ganhar dinheiro, enriquecer e criar seus filhos. E tem muita gente que gosta de falar do agricultor familiar, dos pobres agricultores, como se fosse continuar utilizando os pobres no seu discurso político. Como se eles devessem continuar pobres e pequenos a vida toda. Né? Então, o século XXI não suporta mais uma ideia desse tipo, né? Infelizmente, a riqueza, o desenvolvimento, claro que sempre lícito no Brasil, sempre foi muito mal visto. E tem que ser o oposto, a gente tem que mudar essa nossa visão, mudar essa nossa cultura, né? Acho que outro mito muito interessante, que na verdade eu ouvi você falando muito também na internet, você escreveu um artigo, é sobre quando os artistas começam a se envolver nesse tema, mas sem o conhecimento técnico, né? Teve até um vídeo que você comentou, um artigo sobre o último comentário da Bela Gil sobre os transgênicos. E ela falou algumas coisas bem absurdas assim sobre os transgênicos. Você poderia explicar um pouco o que as pessoas acham que é e o que é de fato? São temas complexos, mas tem muita gente que tem medo dos transgênicos e combate os transgênicos. E a minha resposta, para simplificar aqui, é o seguinte: eu sempre, quando estou nesses fóruns ou nesses debates, eu gosto de perguntar, escuta, mas é só na agricultura que você não gosta? Porque na medicina pode. Como é que é isso? As vacinas, por exemplo, contra a Covid, foram desenvolvidas, a maior parte delas, a Coronavac não, mas todas as outras, por engenharia genética, ou seja, são modificações genéticas que foram produzidas no vírus para gerar vacina. Então, vacina transgênica contra a Covid pode. Outra coisa, a insulina produzida no mundo vem de uma bactéria modificada geneticamente. Então, a insulina que os diabéticos, obviamente, dela necessitam, é transgênica. Na medicina pode, mas na agricultura não. Então, por aí você vê que existe muito ou desconhecimento ou preconceito, né? De tratar os transgênicos como se fosse um conhecimento científico aloprado, como se os cientistas, os agricultores, os agrônomos, a gente usasse variedades assim, irresponsavelmente. Estamos usando coisa errada porque está tudo errado, vamos acabar com o mundo. Meu Deus do céu, né? Nós não podemos tratar a ciência dessa forma. E transgenia
é um assunto tratado pela ciência com muita responsabilidade, né? Outra coisa que me diverte até, francamente falando, né? Não quero fazer pilhéria sobre os mitos, mas às vezes realmente dá vontade. Quando eu digo, isso está no meu livro, no Agricultura, Fatos e Mitos, a agricultura orgânica não usa agrotóxico químico, certo ou errado? Errado, porque é permitido utilizar agrotóxicos químicos em agricultura orgânica. Basicamente, são caudas, né, em produtos naturais, como cobre, como enxofre, como potássio, que são caudas tóxicas, são químicas, são tóxicas, são agrotóxicos muito antigos, aliás. Não tem muita eficiência, mas eles são utilizados em lavouras orgânicas e eles são certificados, pode utilizar. Então, quando eu falo isso para um cara que nós temos que usar orgânico, só o orgânico é bom, eu não sei porque tem gente que não gosta do químico. Na agricultura, né? Porque quando ele precisa de um remédio para combater uma doença, ele vai tomar antibiótico, né? Ele toma químico. Outro dia eu fiz um vídeo sobre controlar a pulga no meu gato, né? Eu dei um comprimido para o meu gato para matar a pulga. Aquele comprimido é um inseticida. O inseticida é um agrotóxico. Então eu dei agrotóxico para o meu gato. Mas ele pegou uma baita infestação de pulga. Como é que você faz? Como é que eu faço? Eu vou ficar lá matando pulga na unha? Não tem como. Nós utilizamos produtos químicos para proteger plantas, para proteger animais. E se você fizer segundo a recomendação técnica, não tem problema nenhum. Então, daí que está o X da questão. É o conhecimento científico, é o uso correto da tecnologia que precisa ser garantido. E não querer voltar ao tempo da Idade Média, onde a gente matava pernilongo no tapa, onde a gente combatia a pulga na unha. Chico, inclusive eu vou convidar o pessoal para assistir esse vídeo do seu gato, porque eu ri muito, viu? É muito bom, porque é uma forma muito simples, muito prática de se explicar e vale muito a pena acompanhar. Chico, eu quero te agradecer de coração, infelizmente nosso tempo aqui acabou, mas foi uma aula que você deu, eu gosto muito do jeito que você fala, a forma clara que você fala, e nunca escondendo os problemas que possam vir a ter, mas explicando de uma forma clara para todo mundo essa imensidão tecnológica e incrível que a gente tem que ter muito orgulho, que é a agricultura brasileira, e sempre unindo a agricultura com o meio ambiente. Chico, muito obrigada de coração e fica à vontade aí para dar uma palavra final. Unindo a agricultura com o meio ambiente, fazendo, como eu escrevi no livro, fazendo o casamento da agronomia com a ecologia. Hoje em dia, a agronomia está namorando a ecologia. Logo, logo vão noivar. E o futuro é o casamento. A agronomia vai casar com a ecologia, porque esse é o futuro sustentável que nós queremos ver imperando no agro, né? Obrigado, Carol. Eu que te agradeço. É isso aí. Estaremos todos nessa festa de casamento que será incrível. Obrigada, Chico. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.